Para todo lugar que se olha, vestígios de séculos atrás. Lugar de gente ilustre, reconhecida, ouvida e lida pelo Brasil afora. Cidade famosa por sua relação com a educação, com religiosidade, política e também com o urânio. Hoje nós estamos em Caetité, sudoeste da Bahia, lugar onde nasceu um dos educadores mais ilustres do Brasil, Anísio Teixeira. Não só ele, como outros ilustres também, como o cantor Valdir Soriano. Nós viemos aqui em Caetité para conhecer um pouquinho da história deste lugar e desta casa aqui ao fundo. Vem com a gente conhecer um pouquinho da história de Caetité. Catedral, casa onde nasceu Anísio Teixeira e casa onde nasceu César Zama. Só nesses três espaços, que ficam na mesma praça, já é possível ter um bom conhecimento sobre a história de Caetité e alguns de seus filhos mais conhecidos. Tá vendo esta pedra no meio da mata? O nome do lugar vem daí, de origem tupi, Caá, mata, Ita, pedra, Eté, grande. Caetité é algo como Mata da Pedra Grande. A origem do lugar tem relação com a exploração de ouro na vila de Rio de Contas por volta de 1725. Era comum que se explorasse também as regiões vizinhas, como a que Caetité está localizada. Não demorou para que colonos portugueses chegassem ali e transformassem o local em uma espécie de pouso para viajantes, sertanistas e bandeirantes que buscavam ouro e trabalhavam no comércio de gado, um lugar estratégico próximo a Minas Gerais. Em 5 de outubro de 1759, as terras foram incorporadas à coroa e em 1803 foi assentada a criação da vila, que recebeu o nome de Vila Nova do Príncipe e Santana de Caetité. Entretanto, somente em 1810 verificou-se sua instalação. A vila reunia ricos mercadores, mineiros que faziam o tráfico de escravos, joalheiros franceses, perseguidos políticos e a população local. Caetité foi finalmente desmembrada da comarca de Minas do Rio de Contas e a vila foi elevada à cidade em 12 de outubro de 1867. Sempre ligada à maioria das histórias de formação de povoados e cidades, a igreja matriz em Caetité não foi diferente. A Catedral de Senhora Santana foi construída em 1817. Reformada em 1836, é uma grande obra de arte. Os desenhos são de um pintor alemão. No entanto, a paróquia já existia desde 1754, quando ainda era freguesia Santana de Caetité. A diocese em si foi estabelecida em 1913 pelo Papa Pio X. O fato trouxe progressos, permitiu, entre outras coisas, a construção do primeiro aeroporto do sertão baiano e a instalação da rádio educadora.
Uma curiosidade sobre Caetité é que ela foi a primeira cidade do interior da Bahia a ter uma rede de energia elétrica, a primeira a ter um governador eleito no estado da Bahia, Rodrigues Lima, e a ter o primeiro jornal do Alto Sertão, o periódico A Pena. Nesse jornal estão registrados alguns fatos ligados a um personagem importantíssimo não só para Caetité, mas para todo o Brasil. Nós estamos falando, claro, de Anísio Teixeira, e nós fomos até a casa onde ele nasceu e onde morou os pais dele. A Casa Anísio Teixeira é uma entidade cultural vinculada à Fundação Anísio Teixeira, inaugurada em fevereiro de 1998, com o objetivo de preservar e divulgar o pensamento e a obra do educador que nasceu aqui em 1900. Olha ele aí no colo da mãe, Dona Ana de Souza Espínola. Aqui neste cômodo é possível ver fotos, cartas, registros de momentos decisivos na vida de Anísio, que o tornaram a figura importante que é para a educação no país. Uma delas, a criação da Escola Parque em Salvador, que se tornou um centro pioneiro de educação integral. A ideia já naquele tempo era que os alunos pudessem ter as disciplinas normais pela manhã e à tarde participar de oficinas que contribuíssem na formação do pensamento artístico e profissional também dos alunos. A casa é um centro de memórias que preserva os móveis e toda a arquitetura da época. Hábitos e costumes de uma família dos séculos XIX e XX são mostrados pelos profissionais que trabalham na casa e que vão guiando os visitantes por espaços que guardam as peculiaridades não só de Anísio Teixeira, mas de toda a família. O guia nos mostra, por exemplo, a visão que o pai de Anísio, o médico e político Deocleciano Pires Teixeira, tinha da praça a partir da sala de reuniões, onde tomava importantes decisões e da sacada falava com o povo da cidade. O local estratégico tinha até um teto diferenciado para ajudar na acústica da voz que saía da sala direto para a rua. O coronel Deocleciano tinha planos para o filho Anísio. Apesar da vontade do jovem em ser padre jesuíta, acabou vendo essa ideia não agradar ao pai, que queria vê-lo político assim como ele. Anísio Teixeira segue então para Salvador, onde continua sua base de estudos, e depois para o Rio de Janeiro, onde em 1922 se forma em Direito. 2 anos depois, já era inspetor-geral de ensino na Bahia, cargo semelhante ao que hoje seria um secretário de educação. Resolve viajar ao exterior e por lá observa o modelo de ensino que era aplicado. Ao voltar, implementa mudanças no estado, inclusive reinaugura a escola normal em Caetité, que havia sido fechada no ano de 1901. Com vasta ligação na educação do Brasil, criou a Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro, assumiu o cargo de conselheiro-geral da Unesco e, com o golpe militar, foi para os Estados Unidos lecionando nas universidades de Colômbia e da Califórnia. Em 1971, já no Rio de Janeiro, foi encontrado morto em um episódio que até hoje é um mistério. Seu corpo foi achado no elevador. Apesar do laudo de morte acidental, o caso nunca foi bem explicado, em um tempo conturbado de perseguição para os intelectuais no Brasil. O legado de Anísio Teixeira também pode ser percebido na própria casa. No local também funciona uma biblioteca pública informatizada e equipada, um núcleo de contação de histórias, um cine-teatro que funciona como auditório e sala de cinema e um pátio externo para eventos culturais e educativos. O espaço está aberto à visitação de forma gratuita, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Na mesma praça em que está localizada a casa natal de Anísio Teixeira e nos seus arredores, existem as casas onde nasceram outros personagens importantes para Caetité e conhecidos pelo Brasil afora. Essa daqui, por exemplo, morou Aristides César Espínola Zama. César Zama foi médico, jornalista, escritor,
parlamentar por 24 anos. É apontado como pioneiro na busca pelo direito das mulheres nacionais ao voto. Propôs a abolição da pena de morte, de castigos corporais aos escravos e repugnava a escravidão. E era um exímio estudioso do latim. A história do pai dele, um médico italiano, é cercada de controvérsias. Ele teria sido morto por um de seus escravos após desentendimentos. Caetité era local de escravos e também de barões. Esta casa pertencia a José Antônio Gomes Neto, o barão de Caetité. Formado em Direito no Recife, em 1846 assume na cidade a função de juiz. Entre os documentos preservados pela família, encontra-se registros comprobatórios da existência dessa casa na primeira metade do século XIX. Bem em frente a ela está uma outra relíquia, a Igreja de São Benedito, data de 1833. O nosso passeio por Caetité, quase chegando ao fim, guarda muitos personagens ilustres. O cantor boêmio Valdir Soriano é um deles. Nascido em um distrito da cidade, trabalhou como lavrador, engraxate e garimpeiro, até se tornar o cantor de grandes sucessos como Eu Não Sou o Cachorro Não e A Dama de Vermelho. Caetité ainda é conhecida como a Terra do Urânio. É que por aqui está instalada uma unidade das Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, onde são feitas a mineração e o beneficiamento do minério, que resulta no produto chamado concentrado de urânio. Do território de Caetité originaram-se 47 municípios, entre eles Anagé, Itapetinga, Jacaraci, Mortugaba, Vitória da Conquista, Condeúba e tantos outros da nossa região. A importância da cidade de Caetité para o estado e para o Brasil está em várias áreas. Para os curiosos de plantão, vale a pena um aprofundamento em detalhes sobre os ilustres do lugar, sobre os monumentos e tudo aquilo que tem reflexo até os dias de hoje, nas ruas, nas praças e dentro das salas de aula.